Olá, estamos começando Saúde em Foco dessa semana e recebendo um médico cirurgião. Ele é especialista na área de estômago, né, gastro e enterologista. Ele faz 7 meses que está em Mococa, faz parte do corpo clínico da Santa Casa de Mococa e tem família, tem raízes aqui em Mococa. Então eu acredito que muita gente ainda não conhece o Dr. Lucas Galvani, que é o nosso entrevistado de hoje. Tudo bem, Dr. Lucas? Olá, Sônia, obrigado pelo convite, tudo bem. Então tá bom. Dr. Lucas, a gente sabe que cirurgião é uma especialidade e todo mundo fica assim, né? Porque é uma responsabilidade muito grande, aquele médico que vai abrir e tal. Ele precisa ter habilidade nas mãos? Precisa, Sônia. Um cirurgião é um profissional que ele fisicamente tem que estar bem para executar uma cirurgia, né? Mas e as mãos para mexer com o bisturi? Você diz uma habilidade mais prática? Para abrir e cortar, porque apesar de que as cirurgias agora, a maioria também não é nem com bisturi mais, né? Isso, exatamente. Hoje a cirurgia videolaparoscópica, né, que é a laparoscopia, conhecidamente, é uma modalidade que exige, sim, bastante treinamento, principalmente porque você não opera olhando diretamente para a estrutura, você opera olhando para uma televisão, né? Certo. Com as pinças na mão. Mas toda a especialidade cirúrgica hoje são especialidades, seja ela gastroenterologia, né, o cirurgião do aparelho digestivo, como tantas outras, cirurgião vascular, urologista, são especialidades que demandam um grande tempo de formação, né? Um grande tempo de residência. Você passa pela residência de cirurgia geral, depois você escolhe a subespecialidade, né? Cirurgia vascular, urologia, aparelho digestivo, cabeça e pescoço e por aí vai. Então, são profissionais que passam por grande parte da sua vida, aí, pelo menos 4, 5 anos, até 6 anos na formação, né? Tá certo, então isso realmente... a gente acaba desenvolvendo, sim, um treinamento tanto com mão direita como mão esquerda diferente. Tá certo. E quais são os tipos de cirurgias? Porque a gente fala, tem cirurgia maior, menor, invasiva, eletiva, de emergência. É isso mesmo? Elas são classificadas Sim. assim? Em relação à urgência, né, tem 2 grandes grupos que são cirurgias eletivas e cirurgias de urgência. Cirurgias eletivas são aquelas que a gente marca data, né? Aquela que o paciente vai no consultório, ele faz um pré-operatório, a gente solicita exames, marca uma consulta com o anestesista, solicita exames de acordo com a idade do doente ou com as comorbidades, né, desse doente, se ele tem aí um problema pulmonar, um problema cardiológico. A gente solicita exames direcionados, né, individualizados para cada paciente e marcamos um dia, né, com hora marcada. As cirurgias de urgência não, são cirurgias Chegou, o senhor tem que fazer. Exatamente, são cirurgias que não podem deixar para a semana seguinte. E aí como é que ficam os exames, o pré-operatório? Porque não existe pré-operatório, que é emergência. Na cirurgia de emergência, depende. Se nós temos uma cirurgia, por exemplo, vou exemplificar com uma apendicite. Apendicite é um quadro inflamatório abdominal, né, que não é uma emergência. Se eu não operar esse doente hoje, né, por exemplo, o paciente chegou no pronto-socorro e ele não está de jejum e ele precisa ser submetido com uma cirurgia, por exemplo, o apendicite hoje a gente opera por laparoscopia, né, por vídeo. E é uma cirurgia que o paciente precisa, em decorrência da anestesia geral, de ser entubado. Se esse paciente não estiver no jejum adequado, eu posso lançar mão de começar antibiótico, iniciar com medicações para esse doente e já ir fazendo e deixar a cirurgia para o dia seguinte. Mas se for emergência? Emergência é diferente, né? Vamos colocar aqui a diferença de termos, urgência e emergência. Urgências são aquelas cirurgias que são feitas com prioridade, mas não precisam ser feitas de imediato. Certo. Emergência já entra aquelas pacientes, por exemplo, eu tenho um trauma, eu tenho um paciente que sofreu um acidente de moto, ou eu tenho um paciente que sofreu um acidente
um ferimento por arma de fogo, por arma branca, aí não tem conversa. Aí, independente de exame, independente do estado clínico do doente, ele precisa ser submetido à cirurgia, porque senão ele vai evoluir a óbito. Então, quanto antes ele for submetido ao procedimento cirúrgico, para ele, melhor. Vai ser melhor. Agora eu pergunto, a Santa Casa de Mococa, ela está totalmente equipada, ela tem 2 UTIs, certo. É isso. E ela está totalmente equipada para cirurgias eletivas e cirurgias de emergência? Totalmente equipada. A Santa Casa de Mococa hoje tem aparelhos de laparoscopia. Nós temos aí 20 leitos de UTI, né? Claro, tem algumas vagas hoje reservadas para o COVID, que somos referência, né, na região para o COVID. Mas o centro cirúrgico muito equipado, equipe de anestesistas bem qualificada, equipe de cirurgiões também. Bom, já que nós começamos a falar de apendicite, né? Então eu queria saber o seguinte: o que leva a apendicite? Existe um histórico familiar, alguma coisa? Porque a gente vê tanta cirurgia de apendicite. Sim, né? Existe um histórico familiar, mas ele é irrelevante dada a quantidade de casos que é hoje o abdômen agudo inflamatório, né, que é uma grande síndrome dos abdômenes agudos, é mais comum, é a quadro da apendicite. O apêndice, ele é um anexo do intestino que nos primórdios do ser humano tinha alguma função de defesa, mas que hoje realmente não tem função nenhuma. Você pode tirar o apêndice que não vai fazer falta nenhuma. Não vai fazer falta nenhuma, né? Inclusive, astronautas, né, assim, profissionais que não podem ser submetidos a uma cirurgia. O risco disso acontecer no momento, né, que ele não tem a condição de passar por um tratamento cirúrgico, eles fazem a apendicectomia, que é a retirada do apêndice. Para já evitar uma apendicite. Previamente. Tá certo. Tira, né, eletivamente, como a gente falou, previamente. Também. Agora, vamos voltar e falar um pouquinho de gastrite, porque eu acho que gastrite é um problema, eu não sei se é o estresse ou o que acontece, que a maioria das pessoas apresenta gastrite. E a gente, tem cirurgia, é feita uma cirurgia no caso da gastrite? Só um minutinho, doutor, porque nós temos uma pergunta de rua. Azia melhora tomando leite? A sua pergunta inicial, né, sobre cirurgia em questão da gastrite. Gastrite, a principal complicação de gastrite é o desenvolvimento de úlceras gástricas, né, que são ali lesões mesmo na parede do estômago. Antigamente, quando esses pacientes tinham complicações dessa úlcera, era primordial lançar mão de uma cirurgia de gastrectomia, que era a retirada de parte ou da totalidade do estômago. Hoje em dia, Sônia, esse número de cirurgias por essa indicação, pela gastrite, diminuiu drasticamente. Por quê? Por causa das medicações. Nós temos medicações hoje no mercado que são excelentes e muito efetivas no tratamento da gastrite, que são os omeprazol, pantoprazol, né? Medicações aí conhecidamente da população. Mas isso daí, ele trata uma... Trata? Ele trata a gastrite. E aí trata e não precisa de cirurgia? E não necessita de cirurgia. Tá? Então, como primeira conduta, num caso de uma gastrite, mesmo que num quadro avançado, uma doença ulcerosa péptica, nós não indicamos cirurgias. A gente entra com tratamento clínico. Claro, isso tudo, a programação de tratamento desse doente, ela deva ser feita com endoscopia, que é um exame primordial na avaliação dessa questão, tá? Mas a conduta inicial é sempre medicamentosa. Mas no caso, a gastrite, ela provoca azia? Azia é uma coisa? Não, é a mesma coisa. Azia é o sintoma popularmente descrito da gastrite, da doença da gastrite. Então ela está perguntando se pode tomar leite. Exatamente, eu ia entrar nessa questão do leite. Olha, existe coisa melhor do que o leite, tá? O leite, como um copo d'água, ele pode aliviar essa questão, porque a azia, a gastrite, né? Ela é um excesso de acidez no estômago. Se eu tomo um mero copo d'água,
isso vai diluir isso. Então vai aliviar meus sintomas. Mas, por exemplo, se eu entro com hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio, né? Isso daí seria o famoso leite de magnésio ou não? Isso, exatamente. Porque pensa para as pessoas entenderem é tão simples, né? Leite de magnésio. Exatamente. Assim, numa física básica, física do ensino fundamental. Certo. Se eu tenho um ácido no estômago e eu coloco uma base, que é o hidróxido de alumínio, o leite de magnésio, eu vou neutralizar isso aí. Tá? Então é muito mais efetivo que tomar um copo de leite. Tá certo? Então, tá aí. Agora, uma outra coisa é o refluxo, porque é uma coisa recorrente, né? Bastante recorrente. E as pessoas falam assim, olha, você tem refluxo, levanta a cabeceira da cama. Não tem nada a ver, doutor? É efetivo, bastante. O refluxo e gastrite sempre andam juntos, né? O excesso de acidez no estômago ele também pode provocar o refluxo, mas não necessariamente existem os dois componentes, tá? O que é o refluxo? O refluxo é a ascensão desse material ácido no estômago, né, para a parte esofágica, né, para o esôfago. E provoca aquela queimação, é isso, doutor? Uma queimação e pode ter até outros sintomas, como por exemplo uma tosse seca persistente, né, dor de garganta de repetição também é bastante comum. Então é curioso que esses pacientes muitas vezes eles não procuram gastro como primeira opção, eles procuram ali o otorrino, o infectologista, fala, doutor, estou com uma tosse há 3 meses que não melhora. Ele não tem nada de via aérea, ele tem um refluxo irritando ali a orofaringe que está causando esses sintomas. E aí tem cura, aí tem medicamento para isso. Também, com medicação. Mas não precisa de cirurgia, então. Refluxo pode ser... Pode ser que necessite, Sônia, pode ser que necessite sim. Mas... Em casos muito graves, por exemplo, eu vou tentar explicar de maneira geral e ser mais claro. Mas antes de o senhor continuar, eu queria saber o seguinte: e como que a pessoa identifica essa tosse, que a tosse não é de pulmão ou qualquer coisa assim, que essa tosse é resultado de um refluxo? Sônia, a pessoa identificar sozinha é muito difícil, então, realmente, porque assim, o que ela vai ter? Ela vai ter uma tosse persistente, uma tosse que não melhora por nada, né? Uma tosse prolongada por um período de 2, 3 meses que não melhora. E aí cabe realmente ao médico, junto com exames complementares, principalmente que eu comentei da endoscopia, que é primordial nisso, conseguir identificar e diferenciar, né, o que é cada coisa, o que é uma tosse de origem infecciosa. Claro que esse paciente chega com uma tosse prolongada, doenças infecciosas como tuberculose deva ser considerada como diagnóstico diferencial, tá? Mas com certeza a doença do refluxo deve ser levantada como uma hipótese. Né? Ai, meu Deus do céu. Bom, falando de intestino, de cirurgia, nós temos mais uma pergunta feita pelo público, Dr. Lucas. Oi, tudo bem? Então, a minha dúvida é: síndrome do intestino irritável precisa de cirurgia? Não resolve com cirurgia, tá? Para você de casa entender assim, o que é na verdade o intestino irritável, que na verdade é um diagnóstico de exclusão. Intestino irritável não é um diagnóstico que a gente chega no consultório e na primeira consulta a gente consegue falar para o doente com convicção. Você tem síndrome do intestino irritável, vai para casa tomando isso aqui e vai ficar tudo bem. Por que eu digo isso? E o que é um diagnóstico de exclusão? Uma condição do intestino que o nosso intestino é muito inteligente e ele tem receptores para hormônios e catecolaminas do estresse, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que o intestino, ele responde às nossas emoções, ele responde ao que nós estamos sentindo, ao que nós estamos passando. O intestino irritável são síndromes diarreicas, né, que não tem nenhuma outra causa que justifique. Então esse paciente ele precisa de exames complementares, né, precisa aí de uma colonoscopia, diversos exames laboratoriais, que é complexo o diagnóstico dessa patologia, mas cirurgia realmente não é algo que a gente considera para esse doente. Mas, Lucas, qual que é a linha de tratamento? A gente vai tratar a doença de base. Por exemplo, se eu estou falando aqui que o intestino ele responde ao estresse,
se ele responde aqueles dias que eu estou passando por um momento difícil, ou eu perdi o emprego, ou eu tive uma briga com a esposa, e aqui naquele dia eu tenho assim cólicas intestinais e diarreia, eu vou tratar a ansiedade, eu vou tratar o que causa isso. Não necessariamente o intestino precisa de uma intervenção, principalmente cirúrgica. Ótimo. Agora, quais são os exames, assim, no caso, como o Dr. Lucas, ele é cirurgião ligado gástrico e enterologista, então, no caso dessas cirurgias, quais são os exames, como é que tem que estar o paciente, como é que é o pré-operatório? Aí eu já pergunto para o senhor, o peso faz diferença? Uma pessoa obesa, para entrar para uma cirurgia, tanto de estômago como intestino, ele tem que perder peso. Bom, não necessariamente o paciente ele precisa perder peso, tá? A questão do peso, o paciente obeso, o paciente tabagista, esse paciente, a gente sabidamente entende que ele vai ter algum grau maior na cicatrização, né? Pelo próprio metabolismo desse paciente. Então, claro que se eu preciso fazer uma cirurgia que a cicatrização é um fator extremamente importante para mim, como por exemplo as hérnias, né? É interessante que esse paciente perca peso sim, tá? Mas numa questão de uma cirurgia oncológica, por exemplo, eu não posso exigir que esse paciente perca peso antes da cirurgia. Eu não posso perder tempo, né? Eu não posso falar assim, ó, vai para academia, em 6 meses você volta para operar seu tumor. Não, isso é incabível, né? Então, a depender da cirurgia, sim. Você perguntou também a questão de pré-operatório. Sônia, isso é muito individualizado, né? Como a gente comentou no começo, cirurgias de urgência, cirurgias, né, eletivas, vou me ater aqui às cirurgias eletivas. Exames da nossa especialidade, né, que lida com o intestino, eu vou falar principalmente em endoscopia digestiva, colonoscopia, né, e ultrassom e tomografia do abdômen. Ressonância, a gente se reserva para aquelas patologias mais direcionadas para fígado ou para fístulas, né, fístulas anorretais, tá? Mas é um exame que realmente não é corriqueiro na nossa prática clínica. Agora, uma coisa que pouca gente considera é o próprio exame físico. Esse é extremamente importante, né? O exame do toque retal, por exemplo, no consultório de quem trabalha com doenças, né, patologias do intestino, é um exame primordial. Ele é um exame rápido, barato, né, e que traz muita informação para a gente. O exame, né, associado com o exame da anoscopia, que a gente passa o aparelho, parecido com aquele aparelho da ginecologia, né, que as mulheres passam no aparelho vaginal, pro canal retal, traz um monte de informação. Eu consigo ver hemorroidas, eu consigo ver tumor, né, eu consigo ver um monte de coisa ali no exame que eu faço no consultório com muita praticidade. Agora, doutor, toda cirurgia tem um certo risco. Não é verdadeiro falar, olha, essa cirurgia é simples, não tem risco nenhum. Então, o paciente, ele precisa se preparar mentalmente, na opinião do senhor, para uma cirurgia, porque se ele chegar já estressado, ele complica lá dentro do centro cirúrgico. Como é que é feita essa... Depende. Assim, nas cirurgias eletivas, claro que a pessoa se prepara mentalmente para essa cirurgia? Para todo o tratamento médico, para todo, isso eu não vou colocar nenhuma exceção aqui nessa regra. A relação do médico, uma boa relação do médico com o paciente, ou seja, o paciente confiar no médico, e o contrário também é válido, né? A gente precisa confiar que aquele paciente ele vai seguir, porque às vezes coisas pequenas que eu faço num pós-operatório, onde eu peço para o meu paciente deambular, falo, saia do leito, vá no banheiro, faça xixi no vaso, né? Isso faz diferença na recuperação do doente. E a gente conhecidamente sabe que pacientes que são otimistas, né, confiam no trabalho, né, no nosso trabalho, eles evoluem melhor, né? Igual você falou, o paciente às vezes está
precisa se preparar psicologicamente? Olha, se for uma cirurgia eletiva que dê para esperar e você estiver passando por um turbilhão na sua vida, espere, vá para a cirurgia otimista, né? Ou se você não confiou de cara naquele profissional, procure outra pessoa que você, né, tem ali uma simpatia maior ou uma certa uma confiança maior, porque você vai sair melhor. Você vai sair melhor nesse procedimento. Doutor Lucas, agora nós vamos passar por um outro assunto que ele também, como cirurgião, ele sabe cuidar muito bem, que são as hérnias. E nós temos uma pergunta do público para o senhor sobre hérnias. Boa noite. Doutor, a minha pergunta é a seguinte: todas as hérnias precisam ser operadas? Tem vários tipos, sim. Vou me ater e o senhor aqui. Opera? Sim, com certeza. Vou me ater. Na verdade, hérnias assim, a cirurgia mais comum do cirurgião geral. Vou me ater às principais aqui que são hérnia umbilical, né, as hérnias inguinais e as hérnias incisionais, né? Passando brevemente aqui por cada uma delas. Hérnias são defeitos da parede do abdômen, né? Entendendo que não são defeitos intraabdominais, são defeitos da parede abdominal. Então fica uma coisa assim para fora? Isso. O que é essa coisa para fora, né? Essa coisa é o conteúdo abdominal que, por conta de algum defeito na parede abdominal, como por exemplo, todos nós temos um defeito de nascença, que é a própria cicatriz umbilical, ali é um ponto de fragilidade do nosso abdômen, onde com o aumento da pressão abdominal durante os esforços físicos, né, o paciente que pega peso, né, a academia pode levar a aparecimento de hérnia? Sim, um paciente frequente no consultório do cirurgião são os fisiculturistas, pessoal de crossfit, né? Por quê? Porque eles fazem muito esforço abdominal, consequentemente aumenta a pressão intraabdominal e isso força as estruturas do abdômen contra a parede. Se existe um defeito ali, né, esse conteúdo, o nosso intestino, ele majoritariamente é revestido por vamos falar assim, uma rede gordurosa, né, uma rede gordurosa chamada ometo. Ela se insinua por esse buraquinho abre e esse conteúdo se insinua por esse defeito estrutural da parede. Bom, além de realmente o senhor já responder sobre o esforço físico, agora a hérnia, ela é perigosa? Ela precisa ser operada? Precisa de cirurgia? Não necessariamente, tá? A maioria das hérnias sim, né? A maioria das hérnias elas vão necessitar de cirurgia. Dá dor? Causa dor? Causa dor. Por quê? Porque elas não regridem com medicação. Não existe, ao contrário do que a gente falou lá atrás na questão das cirurgias de estômago, que diminuíram muito com os remédios, né, para gastrite. Hérnia não. Hérnia não tem remédio. O melhor remédio para hérnia é realmente bisturi, né? Então, principalmente se eu tenho um paciente que ele não vai parar de pegar peso, ou seja, eu tenho um paciente que é trabalhador, ele é jovem e ele vai continuar, ele precisa continuar trabalhando. Esse paciente merece ser operado. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que ele não vai pegar peso e essa hérnia não tem chance de ser estrangulada, né, encarcerada, aí sim eu posso tomar uma conduta expectante, né, conservadora em relação a essa hérnia. Mas você falou assim, mas pode complicar? Pode, e pode complicar feio hérnia, tá? Por quê? Imagina que eu tenho um buraco e eu tenho uma alça intestinal se insinuando por ele. Se essa alça intestinal, ela passa por esse buraco, né, por essa hérnia, e ela não volta, ela pode torcer e ali ela pode perfurar. E aí eu tenho um quadro de emergência. E obstruir o intestino, né? Obstruir o intestino ou até pior, perfurar. Ela tem realmente uma laceração ali, né? E esse paciente não pode esperar amanhã. Esse paciente tem que ser operado imediatamente. Bom, doutor Lucas, a gente aproveita porque cirurgião não é toda vez que a gente consegue entrevistar. Então vamos aproveitar.
hemorroida é outra área que o senhor, como cirurgião, também lida, e eu acho que é uma cirurgia, assim, corriqueira, é ou não é? É corriqueira. E aqui o senhor faz a cirurgia, a tradicional e a outra, ou não? Bom, hemorroida a cirurgia tradicional é muito bem-vinda e muito resolutiva. Mas hoje, o que se fala muito na questão das hemorroidas são as ligaduras elásticas. É isso, né? Que não é uma coisa tão nova, né? Não é uma coisa tão nova porque não é uma coisa complicada, não é difícil de se fazer. Então vamos entender. Hemorroidas são saculações de enovelados de veias, né? Veias tortuosas, veias sem muita função. Inclusive, por ser um sistema todo interligado, né? Imagina que as hemorroidas, elas fazem parte do sistema circulatório, e não, na verdade, do intestino. Então, são veias. É muito comum que eu encontre essa mesma condição em pacientes que têm, por exemplo, varizes nas pernas, porque fazem parte da mesma patologia, inclusive as medicações são as mesmas. Tá? Então, se eu tiver uma varize bem protuberante... Pode ser que você tenha problemas hemorroidários. Outra condição também já é da parte intestinal, né? São pacientes que têm problemas intestinais, seja eles para um aumento da frequência evacuatória, né? Um paciente que tem diarreia crônica, ou para aquele paciente que tem constipação intestinal. Por quê? Ambos os pacientes vão exercer mais força, né, ao decorrer da vida nas suas evacuações. Tanto o paciente que tem diarreia crônica, ele vai exercer mais força ao evacuar, quanto o paciente que tem um intestino preso. Mesmo. Ele também vai fazer mais força evacuatória. Isso vai fazer que essas saculações do intestino, elas se pronunciem, né? E aí sim são as hemorroidas. Hemorroida, que e no caso, ela tanto faz uma hemorroida menor ou maior, passível de cirurgia. Não, as menores a gente pode adotar tratamento conservador. Sim. Da mesma forma que as varizes. Nem sempre tratamento de varizes é cirúrgico, né? A gente pode adotar tratamento conservador sim também com as hemorroidas, com boa resolução. Tá, mas aí o senhor falou daquela elástica. Da ligadura elástica? Imagina só, eu tenho uma saculação, né? Uma saculação hemorroidária. O que a gente faz com o aparelho? A gente puxa essa saculação e joga um elastiquinho. Esse elastiquinho vai isquemiar essa saculação hemorroidária e ela vai isquemiar e cair dentro do intestino. A gente evacua, ela sai junto com o cocô e ninguém vê. Meu Deus! Bom, para terminar, doutor, nós vamos a mais uma pergunta que foi feita pelo público. E eles perguntam para o doutor Lucas Galvani, que é cirurgião, está aqui em Mococa, graças a Deus, atendendo a nossa população. Isso para a gente é um orgulho muito grande. Doutor, o que é diverticulite? Vamos lá. A título de esclarecimento, porque isso é uma queixa muito comum em consultório. Existe a diverticulite e existe a doença diverticular, tá? Não são exatamente a mesma coisa, mas uma decorre da outra. A doença diverticular são saculações, são bolsinhas, né, que saltam do intestino em alguns pontos de fragilidade. Esses pontos de fragilidade da parede intestinal são onde se insinuam, onde introduzem pequenos vasos sanguíneos que se introduzem na parede intestinal. Então, mais uma vez, os pacientes que têm problemas intestinais, como por exemplo diarreia crônica, né? Ele tem um esforço evacuatório crônico, ou o paciente que tem constipação intestinal crônica, ele faz muita força evacuar. Ao fazer muita força evacuatória, ao longo da vida, saltam-se pequenas bolsinhas pelo intestino, principalmente e mais comumente no intestino grosso e na sua porção final, na porção do reto sigmoide. Essas bolsinhas podem ficar lá a vida inteira e não tem nada dentro? São bolsinhas vazias? Não, são bolsinhas vazias. Certo. Mas aí quando entra alguma coisinha dentro, por exemplo, o mais comum, um pedacinho de fezes, ele entra lá, um feijãozinho, ele entra e ele vai ficar lá por um tempo e vai fazer microperforações. Aí nós temos a diverticulite, né? Que é a inflamação
dessas bolsinhas. Mas é difícil essa cirurgia para limpar, porque não é uma bolsinha, são várias, tem que limpar todas. Sônia, dificilmente várias perfuram, né? E a diverticulite a gente classifica ela em 4 graus, sendo que majoritariamente do grau 1 e 2, conduta conservadora. O paciente fica por um período breve de jejum, antibiótico, às vezes não necessariamente até internado, às vezes dá para a gente manejar isso com consultas breves no consultório. Mas no grau 3 e 4, a gente já está falando de um abscesso perto do intestino, que aí sim o paciente necessita de uma cirurgia de urgência, tá? Que pode ser muito variada. A gente pode pode fazer apenas uma limpeza ao lado desse intestino, né? Drenar esse abscesso e resolver. Mas em casos mais graves, pode ser que a gente tenha que fazer uma ressecção intestinal, e aí só realmente no intraoperatório, durante o ato cirúrgico, que a gente vai conseguir decidir se eu consigo fazer a anastomose desse intestino, se eu consigo juntar as 2 bocas que eu ressequei, ou se esse paciente vai precisar ficar com uma bolsinha de colostomia permanente ou, na maioria das vezes, temporária. Depois, num segundo momento, a gente aborda esse paciente novamente e reconstrói o trânsito intestinal. A gente tira ele da urgência, né? Faz a ressecção intestinal, coloca a bolsinha, protege o intestino, salva a vida do doente. Num segundo momento, quando ele clinicamente está melhor, a gente reaborda e faz a anastomose. Nossa, doutor, mas então diverticulite... Pode ser sério, pode ser sério. E nunca começa sério, tá? Ela começa como um grau 1, e se o paciente não procura cuidado médico imediato, ela avança os graus até ter um quadro mais complicado. Mas o que ela sente? Como é que ela procura o senhor? Dor abdominal, principalmente no quadrante inferior esquerdo. Divide a barriga em 4. No cantinho esquerdo, do lado de baixo... Não é apendicite? Não, apendicite do lado direito. Apendicite do lado direito, diverticulite do lado esquerdo. Diverticulite não é uma doença de jovem, tá? É uma doença que a gente vai encontrar a partir da 4ª, 5ª década de vida. Certo. Tá? Já apendicite não. Apendicite sim é uma doença jovem, né? Do paciente mais jovem. Doutor Lucas, a gente poderia ficar conversando aqui o resto do tempo, porque tem muito assunto e é muito interessante a gente conversar com o cirurgião. Eu agradeço demais a sua presença. A gente sabe que você tem um dia corrido, um consultório sempre ocupado, Santa Casa, UTI, mas ele veio nos atender e a gente gostaria de, uma próxima vez, contar com a presença do senhor novamente. Eu que agradeço. Eu estou recém-chegado aí na cidade de Mococa, estou muito feliz. Não sou nascido aqui em Mococa, mas o meu pai é daqui, né? Eu tenho bastante familiares aqui, estou muito bem recebido pela população. Estou muito feliz. Então tá bom, seja bem-vindo. Obrigado. Um abraço, muito obrigado. Olá pessoal, espero que todos vocês tenham passado muito bem as festas de final de ano e que possa ter começado o ano com o pé direito. Eu queria conversar um pouquinho hoje com vocês sobre a presença de tártaro, né, do cálculo salivar e o desenvolvimento da doença periodontal, que é uma doença silenciosa e, assim como a cárie, ela pode levar à perda dental. Então acontece muitas vezes do paciente perguntar: poxa, mas eu não tinha nada nesse dente, não tenho nenhuma cárie, ele ficou mole, caiu, ou o meu pai, o meu tio, eles perderam muitos dentes sem ter cárie. É exatamente isso que acontece. Então a presença do tártaro e do cálculo salivar, ele vai, conforme o tártaro vai se depositando no dente, vai ocorrendo uma perda da gengiva, né, do tecido gengival vai retraindo e vai acontecendo uma perda óssea. Ali instalam-se, no tecido que circunda o dente, instalam-se bactérias que vão destruindo o ligamento periodontal, que é o tecido que prende o dente ao osso. E conforme essas bactérias vão se desenvolvendo, esse dente vai perdendo sustentação até que o paciente perde o dente. Então aí a importância da prevenção. Mas por que eu tenho que ir no dentista todo ano? A importância da prevenção, e mais importante ainda é a prevenção na infância. Então o desenvolvimento dos cuidados bucais durante a infância, tudo que se aprende na infância a gente sabe que perdura, que é mais fácil de aprender e que perdura por uma vida toda. Então é por isso a importância da prevenção já desde a infância, onde a criança vai aprender os cuidados bucais e
o dentista é capaz de identificar também predisposições genéticas, né? E aí você consegue orientar todos os cuidados para aquela criança que depois vai se tornar um adolescente, um adulto, com os cuidados que tem que ser desenvolvidos e feitos. Então, era isso, eu queria conversar muito sobre isso, porque como a gente pode ver nessa imagem, aqui, além da presença de tártaro, você possivelmente tem trauma. Então, o trauma oclusal também, junto com a presença de tártaro, ele leva à perda de inserção. Olha como que tá isso aqui, tá? Então, esse dente o paciente já perdeu, na verdade, e ele não tinha cárie nenhuma. Aqui já foi feita uma limpeza, mas dá para ver o tanto que já perdeu de... Ó, aqui também foi feita uma limpeza, mas o tanto de retração que teve, porque, como eu falei, além da presença de tártaro, você tem a presença de traumas de oclusão, que também o dentista tem que avaliar e resolver essa questão, tá bom? Então, o recado é esse, é deixar a importância da prevenção, porque a prevenção ela é mais barata, né? E ela evita problemas maiores no futuro. Problemas mais complexos, onde o paciente tem que desenvolver um tratamento mais custoso, mais demorado, né? Então é isso, gente. Eu espero que todos vocês agora tenham um 2023 com muita saúde e a Roen Odontologia está aqui à disposição para atendê-los.